Então, hoje nós vamos falar a respeito de tempos difíceis. Será que as coisas estão fáceis? Não, estão difíceis, né? Mas Deus, a espiritualidade, não nos dá uma carga que supere a capacidade da carroceria. Então, nós carregamos aquilo que podemos, né? Então, tempos difíceis são os tempos atuais e que por um bom período ainda vai continuar sendo dessa forma. Em lives anteriores, nós falamos, por exemplo, da parábola dos talentos, das 10 virgens, e essas parábolas foram ditas por Jesus por ocasião do sermão profético, né, ou escatológico, que ele falava de coisas que aconteceriam depois, e falou isso há 2000 anos. E nos alertava sobre a necessidade de nos prepararmos em razão da chegada futura de novos tempos aqui na Terra, que já começou essa transição, já está chegando aí, né? Nós já estamos no meio de uma mudança. E a humanidade começou a imaginar, como já falamos em outras vezes, a futura chegada de um juízo final, né? E muita gente se assusta. Juízo final, nossa, vai vir o juiz, vai vir Jesus, vai vir Deus, sei lá quem, apontando o dedo. Você fez isso, você fez aquilo. Nada disso, não faz o menor sentido. Então, há muitos e muitos anos, o povo se questiona quanto ao fim do mundo. Fim do mundo. A minha avó, ela dizia assim: de 1000 passarás, a 2 não chegarás. E passamos do 2. Então, muita gente fica se questionando a respeito do fim do mundo e sem compreender isso tudo começaram a surgir as crendices, né? Não vai acabar em dilúvio de novo, até porque o mundo não acabou em dilúvio. Não cobriu todo ele de água não, como está narrado na Bíblia. Aquilo é figurado, aquilo é visão de um local específico, até porque se o mundo tivesse sido todinho tomado por água, conforme narrado, seria de se perguntar para onde que a água foi depois, né? Não tinha nenhum ralo na terra para ela poder entrar lá dentro. Então, eu pergunto, será que em algum momento esse mundo será destruído da forma como nós imaginamos? Ele tem período previsto para deixar de existir, mas a gente já não vai estar mais aqui, vai demorar milhões e milhões de anos. Então, Deus destruiria esse mundo? Seria como um pai que constrói uma casa, coloca os seus filhos dentro dela e depois que todos eles estão acomodados, o pai diz: esses meus filhos só estão me dando dor de cabeça, e derruba a casa em cima dos filhos, né? Que é um absurdo. Deus é o amor total, supremo. Ele jamais faria isso, até porque compreende as nossas deficiências, as nossas dificuldades, a nossa busca por uma evolução. Todos nós estamos buscando. Então, qual é a origem dessas crendices absurdas de fim de mundo? É a falta de compreensão quanto ao sermão profético de Jesus, falta de entendimento quanto ao amor infinito de um Pai, né, que é Deus, falta de entendimento quanto à mensagem total de Jesus. Mas tem muita gente que lê o Evangelho, conhece tudo. Mensagem total de Jesus. Nós vamos chegar um pouquinho mais adiante e vamos entender o que vem a ser isso. Então, nos últimos dias, aqui, fisicamente na Terra, quando Jesus, há 2000 anos, transitava aqui no nosso meio, ele fez esse sermão profético ou escatológico e que falava de acontecimentos futuros, revelações. Ele falava, por exemplo, da destruição do templo em Jerusalém, ele falava do início das dores, aí ele falou das grandes dores, aí é que nós estamos falando de tempos difíceis. Tempos difíceis, e quem é o culpado desses tempos difíceis? Nós, somos nós. Ele vem falar, por exemplo, da desolação. Desolação, soma-se aí destruição, desânimo, falta de esperanças. Fala do fim dos tempos, não falou do fim do mundo, não. Então,
qual o destino da humanidade se as coisas continuarem da forma como estão hoje? Qual vai ser o destino da humanidade? O que vai acontecer conosco? Porque a coisa está complicada, né? Então ele falava de julgamento. Nós já comentamos que esse julgamento não poderia ser diferente. É o julgamento que nós faremos. Nós já estamos num período de transição, de mudança. Estamos saindo de uma condição de expiação e provas e entrando numa condição de regeneração. Expiação e provas é onde ainda o mal prevalecia. Estamos entrando num mundo de regeneração, onde as coisas vão começar a entrar no eixo. O bem vai querer começar a superar o mal. Então, nessa mudança na Terra, alguns ficarão que eu digo reencarnarão na Terra, né, porque isso aí vai demorar um bom tempo ainda. E outros que desencarnam também, óbvio, já não terão oportunidade de retornar. Então, é dessa forma que acontecerá a seleção daqueles que continuarão na Terra e a separação daqueles que irão para outros mundos, ainda primitivos, para lá eles auxiliarem no crescimento desse mundo. Então, a doutrina espírita nos dá a oportunidade de compreendermos tudo isso com outros olhos e outros ouvidos, né? Como Jesus falava, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, a doutrina nos dá a possibilidade de analisarmos isso tudo de uma maneira racional, equilibrada, responsável. E aí nós vamos começando a entender, sim, juntando uma série de coisas que não pode ser diferente disso, não dá para ser muito diferente disso, tá? Então, é importantíssimo, estamos falando dos tempos difíceis, é importantíssimo entendermos a situação atual, né? Tempos difíceis. Por que tempos difíceis, né? O momento em que estamos vivendo é um momento extremamente grave, né? Não é de desespero, não, mas é grave no sentido de despertarmos, de começarmos a fazer a nossa parte, se ainda não começamos a fazer, né? E perceber então que precisamos efetivamente fazer, não ficar só no ensaio. Ah, não, eu vou modificar. Não, tem que fazer agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então vamos refletir sobre algumas passagens que se encontram no Evangelho de Lucas. Quem tiver aí o Evangelho, quiser nessas próximas lives, porque não se esgota hoje, procurar os capítulos de Evangelho de Lucas, capítulos 12 e 13, e tirar conclusões importantíssimas para levarmos adiante o nosso trabalho de conscientização. Então é prestar bem atenção. As pessoas estão acostumadas, por exemplo, na Bíblia, nos Evangelhos, a fazer uma leitura rápida e querer tirar daí um entendimento maior. Não dá. Tem que ser uma conjugação de muitas coisas para começarmos, sim, a entender o que estava escondido em tudo aquilo que nós lemos e muitas vezes não compreendemos. Então, é necessário estarmos melhor preparados para essa transição. E nós vamos, então, como falei, no Evangelho de Lucas, capítulo 12 e 13. Vamos ler em Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34, mas nós vamos ainda fazer uma série de comentários em cima disso, antes de falar exatamente sobre esse tema que está no Evangelho de Lucas. Diz assim, capítulo 12, versículos 33 e 34. Vendei, são palavras de Jesus, vendei o que tendes e dai esmolas. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Bolsa material, né? Tesouro nos céus que nunca acabe. Tesouro dos céus, aonde não chega ladrão e a traça
não corrói. Então, que tesouro será esse, né? E continua: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então ele está nos alertando sobre um tesouro. Que tesouro que é esse, né? Falou tesouro do céu, a traça não corrói, o ladrão não rouba. Onde estiver o nosso coração, ali está o nosso espírito, né? Onde estiver o nosso tesouro, estará ali o nosso coração, o nosso espírito. Então, é um alerta que ele nos faz, Jesus, já prevendo acontecimentos futuros. E nós estamos nos acontecimentos futuros agora no presente, né? Então nós somos aí os viajantes dessa fase. Vamos ver, nós vamos falar uma coisa e vamos analisando se concordamos ou não com isso. Isso que Jesus diz, vai buscar tesouro do céu, pegue bolsas que não se estraguem, que você vai perdendo esses tesouros da terra, né? Moeda e orgulho e vaidade e prepotência, que vai se perdendo, que a gente não tem nada, não vai ter proveito nenhum com isso. Então, é da parte de Jesus um alerta para combatermos o materialismo. Materialismo. Isso está complicando, né? Esse materialismo ferrenho. Combater o egoísmo, a ganância, combater o apego. E apego é tão complicado, né? A gente se apega às coisas. Até a nossa família, tão querida, tão amada, nós temos um apego que vai nos fazer sofrer demasiadamente quando partirmos para o outro lado. Então, amamos a família? Lógico que amamos. Mas aquele apego que é, a família é minha, eu não vou embora, eu quero permanecer com eles, esse apego maltrata. Esse apego nos faz sofrer e faz a família sofrer. Então vamos amar, vamos compreender essa união, mas que em algum momento nós vamos ter que ir embora. Então Jesus estava nos alertando para combater o apego, a ociosidade, as viciações, combater o desinteresse, combater ideologias absurdas, derivadas disso tudo, entendimentos equivocados, então, e outras coisas mais. Então Jesus estava nos alertando, combater isso aí. Por quê? Porque vai ficar muito difícil, né? Tudo isso e muito mais que eu não falei, é o ponto que mais dificulta a modificação espiritual e moral do ser humano. Espiritual e moral. É o que mais dificulta, né? E que interfere, quando nós estamos vivendo dessa forma tão equivocada, interfere negativamente também na vida familiar e na vida social. Então, tudo fica atrapalhado. Tudo gera sofrimento. Estamos falando de tempos difíceis, né? Que nos leva a isso tudo. Então, é preciso, como Jesus disse, juntar os verdadeiros tesouros. Que verdadeiros tesouros? É aquele que nos leva ao reino dos céus. O que é reino dos céus? Será que eu junto um tesouro verdadeiro e só vou usufruir desse tesouro quando estiver no reino dos céus? Também não. O que é reino dos céus? Reino dos céus é estar bem, estar feliz, sereno, em paz, alegre, servindo, amando. Isso é reino dos céus. Mas eu só chego nesse reino dos céus, nessa alegria aqui em cada um de nós, se nós começarmos a juntar os verdadeiros tesouros. Por exemplo, a família. Cuidar bem da família. Amar, zelar pela família. Estamos falando de um Jesus que a humanidade entende sempre como religioso. Nós somos a lei, né? Então, um tesouro que nos leva ao reino dos céus é a honestidade. Sermos cidadãos honestos, né? As amizades que temos, o trabalho, o serviço ao próximo,
Olha que tesouro fantástico. Fraternidade. O respeito. O respeito nos leva ao reino dos céus, porque me deixa em paz, alegre, respeito as pessoas, não agrido, perdoo. O respeito, então, faz parte desse tesouro. O amor ao próximo, o amor a Deus, a solidariedade, vai por aí afora. Quantos tesouros nós temos a oportunidade de ir amealhando ao longo disso tudo. Mas, é óbvio, nós vivemos num mundo material. A Terra está aí, né? Bem material, aliás. Então, ainda precisamos das coisas materiais. Então, eu preciso do meu trabalho, da minha casa, do automóvel que me conduz, do alimento, do plano de saúde. Preciso disso tudo. Eu só não posso fazer disso tudo um Deus para mim. Amar essas coisas de uma forma tão violenta que eu esqueço a família, esqueço amigos, esqueço a saúde, esqueço... Não, aí não dá, né? Então, dentro desse contexto, é preciso começar a pensar de forma diferente do que estamos habituados a pensar desde há muitos séculos. Nós vamos ver que precisamos pensar diferente, sim, porque sempre pensamos levando em conta exclusivamente o ponto de vista que nos foi passado pelas religiões, né? E nós vamos ver que não é isso aí exatamente. Então, vou pedir licença, nós vamos abrir aqui um parênteses para falarmos um pouquinho de religiões, tá? Mexer um pouquinho. Qual religião? Todas, né? A doutrina espírita não é exatamente uma religião, mas também é, né? Não a religião do modo formal, mas a doutrina espírita, se equilibra em 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. Não é uma religião nos moldes tradicionais de uma religião, mas também não deixa de ser, tá? Então, nós vamos falar de todas, né? Nos referimos a todas. É uma abordagem um pouquinho difícil, né? Fazer uma abordagem assim mais ampla sobre religião, porque pode ferir alguém, e não é o nosso objetivo. Alguém que esteja aí nos acompanhando e que não seja espírita, então ele está apontando o dedo para a minha religião. Não, não estou, de forma nenhuma, para nenhuma religião, nem para o espiritismo, tá? Aliás, respeitamos totalmente todas elas, todas. Até porque já transitamos por elas, né? E nos trouxeram enormes benefícios ao longo desses séculos todos da nossa caminhada. E continuam essas religiões levando tantos benefícios a tanta gente. Então, não estamos apontando o dedo, não, pelo amor de Deus, respeito a todas, mas precisamos falar sobre religião, né? Voltar lá no passado. Então, infelizmente, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, né? Então vamos lá. Vamos voltar na época de Jesus. Jesus nos deixou uma mensagem ampla e nós perdemos essa mensagem ampla. Os judeus, naquela época, 2000 anos atrás, traziam conceitos petrificados, duros. Eles eram rígidos, intransigentes na sua crença. Viviam, então, engessados dentro da sua religião. Ali, a religião era tudo, a lei era tudo. Não davam, portanto, espaços para novos entendimentos. Não abriam, não, de forma nenhuma. Veja, por exemplo, o rigor dos fariseus, há 2000 anos, dos doutores da lei. Eles eram ferrenhos. Nós vamos ver, por exemplo, que no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 26 a 28, está escrito assim: fariseu que não enxerga, é Jesus falando, né? Limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos
aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Era Jesus falando dos doutores da lei, os fariseus, né, que tinham um verniz de santidade, vamos dizer assim, um verniz de seriedade, mas por fora, bela viola, por dentro não. E eles influenciavam sobremaneira todo um povo. Eles ditavam regras, não abriam espaço para novos entendimentos. Vamos ver aqui, Mateus 23, versículos 13 a 15, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. O reino dos céus é o equilíbrio, uma compreensão, um bem-estar interior. Vocês fecham aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, não tinha capacidade de entrar, né, dentro dessa falsidade, dessa forma estranha. Vós mesmos não entrais, diz assim, e nem deixais que outrem os querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas preces. Devorar a casa da viúva seria pegar a riqueza da viúva, né, que não saberia administrar. Então eles iam, faziam preces e cobravam pelas preces. Por isso, sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, um seguidor. E quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Então eles desvirtuavam as pessoas, tá? Então, há 2000 anos, como que eles receberam a mensagem do mestre? Com desprezo, né? Com incompreensão. Poucos dentro de Israel aceitaram a mensagem de Jesus. E o que teve que acontecer? Jesus tinha no bolsinho da túnica um plano B, e ele tirou. Tinha que ser levado aos pagãos. Pagãos eram aqueles fora de Israel, aqueles que eram todo o resto do mundo, que acreditavam em vários deuses. Não o Deus que nós acreditamos. Acreditavam em vários deuses, tinha lá todo um ritual diferente. Então eles não eram como nós temos esse entendimento hoje. E aí vamos lembrar do trabalho maravilhoso feito por Paulo de Tarso. Paulo levou até Roma, levou na Ásia Menor, levou para a Espanha, mas levou até Roma a mensagem de Jesus. Era uma obsessão que Paulo de Tarso tinha. Ele queria levar até Roma, porque Roma, que dominava tudo aquilo, era pagã. Então, o sonho de Paulo de Tarso era levar a mensagem de Jesus para dentro de Roma, pagã, né? Era para cristianizar Roma, era a intenção dele, levar Cristo para dentro de Roma, que era pagã. Então a ideia de Paulo era cristianizar Roma, mas inverteu. No século IV, Roma acabou romanizando o cristianismo. Influência pagã. Romanizou o cristianismo. E foi a partir do ano 313, com o Edito de Milão, que começa a convivência dentro de Roma, pagã, do cristianismo com o paganismo. E aí a gente já imagina que gerou confusão, né? Natural que tenha ocorrido confusão, mistura. Imagine dentro de uma casa, parte da família segue o cristianismo, parte da família continua pagã. E aí, como é que fica? Que diálogo que há? Daqui a pouco há uma composição. Certas coisas que de um vai para o outro, do outro vai para um, e aí se mistura, né? Então, influências incríveis do paganismo foram parar dentro do cristianismo.
né? Então, Roma romanizou o cristianismo, porque de Roma é que saiu com mais força o cristianismo, né? Vamos dar aqui rapidamente alguns exemplos que vão nos chamar a atenção do que aconteceu com a mensagem de Jesus lá no quarto século. Até então ela vinha pura, do jeito que ele deixou, vinha sendo trazida pelos seguidores, mas no quarto século, portanto, no ano 313, nessa convivência começou a mistura. Por exemplo, a ideia de seres criados exclusivamente para o bem. Deus criou determinados seres exclusivamente para o bem. Os anjos, tá? Criou os anjos. E depois criou os homens. Eu gostaria de ter sido criado anjo, né? Então fui criado homem cheio de problemas, cheio de defeito. Então, dá para entender um Deus que é infinitamente justo, que é infinitamente bom, que nos ama igualmente, ou seja, ama toda a humanidade no universo inteiro, ama da mesma forma. Porque ele criaria um único ser diferente do restante? Deixou de ser justo, deixou de ser bom. Então não dá para aceitar essa ideia da criação de anjos. Não, de forma nenhuma. E aí, narra-se ainda que alguns deles, anjos que eram voltados para o bem, seria até, na visão de muitos, perfeitos, anjos perfeitos, e que se voltam para o mal. E aí são o demônio, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque queriam ocupar o lugar de Deus. Ué, então não eram perfeitos. Porque se eles se rebelam contra Deus é porque não eram perfeitos. Eu admito o imperfeito buscando a perfeição. Não consigo admitir o perfeito caindo na imperfeição. Aí não dá. Era perfeito, né? Então fica meio estranho. Mas isso começou a fazer parte do cristianismo. O ser voltado para o mal, né? Os demônios, Lúcifer, Satanás, teria praticamente, na visão deles, e que vem até hoje, século XXI, praticamente o mesmo poder de Deus ou o poder de Jesus, né? São capazes de desviar as pessoas de Deus, capazes de desviar de Jesus. Olha a narrativa no Evangelho, que, mas está no Evangelho, então foi aquilo. Depois ainda vamos comentar porque é um entendimento particular que eu tenho. Então, esses voltados para o mal teriam até mais força, a impressão que dá, do que o próprio Jesus. Lembra-se quando Jesus foi tentado, os 40 dias, aparece o demônio para Jesus e diz: olha, se te prostrares, eu te dou todo esse mundo. Um absurdo, o mundo não era dele. Te dou todo esse mundo. E outra, Jesus era a luz maior, a luz suprema. A treva não se aproxima da luz, tá? Então, nós entendemos de uma forma muito diferente. Aquilo que vem interferir negativamente conosco é fruto das nossas imperfeições, que depois se associa a irmãos, né, espirituais e até encarnados, que se comprazem com o mal e vêm tentar interferir na nossa caminhada. Punição eterna. Não tinha punição eterna no ensinamento de Jesus. Tanto que Jesus deixou parábolas mostrando rigorosamente isso, né? A dracma perdida, a ovelha desgarrada, o filho pródigo, eram aqueles que escapavam, mas que o pastor ia e trazia de volta. E Jesus falando: o Pai não perderá uma única de suas ovelhas. E isso ficou consignado nos evangelhos. Qual o meu entendimento com relação a isso? Primeiros 3 séculos, o século que viveu Jesus, o segundo e o terceiro, o que existia de cópias, porque tudo era manuscrito, e com uma dificuldade enorme. Então, o que existia de cópias sobre os evangelhos era coisa mínima. E na mão de pouquíssimos, que eram aqueles que sabiam ler e que, de certa forma, orientavam
os demais, mas eram poucos. A partir do momento em que Roma, no quarto século, domina e coloca uma série de coisas na doutrina do Cristo, obviamente seria tão fácil fazer cópias e substituir naquele local onde estavam cópias anteriores. É por isso que, está me ocorrendo agora, Pilatos, quando da prisão de Jesus, do julgamento e mandar Jesus à morte, tinha interesse, Roma tinha interesse em eliminar Jesus, porque ele era uma pedra no sapato, era mesmo. E aí ficou consignado nos evangelhos o que com relação a Roma? Vamos lembrar que lá em Jerusalém, lá em Israel, Roma era representada por Pôncio Pilatos. Restou o que narrado sobre Roma no episódio da morte de Jesus? Lavou as mãos. Nada mais. Só isso, né? Então, coisas que foram sendo colocadas e que ficou fácil até de substituir escritos anteriores, né? Quando falamos, por exemplo, de punição eterna, o inferno, no livro Céu e Inferno, Doutrina Espírita, diz assim: a semelhança dos pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satanás, com a diferença de que Plutão era o chefe do inferno dos pagãos, com a diferença que Plutão, que era dos pagãos, se limitava a governar o império sombrio que havia recebido. Ele só governava. Ele era o gerentão lá dentro do inferno deles, mas sem praticar maldades. Ele retinha nesse império os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão. Mas ele, Plutão, não procurava induzir os homens ao mal pelo prazer de os submeter ao sofrimento. Agora vamos para o inferno cristão, que foi criado, muito provavelmente, nesse quarto século, dentro de Roma, o paganismo interferindo no cristianismo. E diz assim o livro Céu e Inferno: Satanás, entretanto, recruta as suas vítimas por toda parte e se alegra de fazê-las atormentar por regiões de demônios armados de tridentes para revolvê-los nas chamas. Então Satanás não cuida só do inferno. Na visão cristã, ele ainda sai para trazer a sua caça que ele foi buscar. Então é Satanás interferindo na vida de fora. Por isso que eu disse, e Satanás, se perguntarmos, situação de hoje, esses problemas todos, quem será que está ganhando? Jesus ou Satanás? Cada um responde. Bom, foi compreensível tudo isso acontecer lá no quarto século, quando a igreja misturou isso tudo, fez esse imbróglio todo? Olha, para mim foi compreensível. Eu entendi que sim, né? Até razoável, porque foi a forma encontrada por eles para levar a mensagem do Cristo, mesmo com essas distorções, para outros territórios, para ganhar espaço, para falar de Jesus em outros locais. E aí, falar de Jesus de uma forma distorcida, eu diria, bom, foi o que eles encontraram naquele momento, né? Mas deveriam ter considerado o seguinte: seria para nunca se perder de vista. Mexeram naquilo tudo, espalharam pelo mundo, mas nunca poderiam ter perdido de vista coisas como, por exemplo, Jesus prometendo um consolador, lá no primeiro século, antes de morrer, né? Ali no cenáculo, quando ele ia ser entregue naquela noite, ele diz, está em João, Evangelho de João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, ele estava falando para os seus discípulos,
vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele falava de um Espírito de verdade, de um Consolador que viria no futuro. E esse Consolador viria para corrigir aquilo que teria sido distorcido, mas trazer novos ensinamentos. Olha, então, aconteceram distorções lá no quarto século em Roma? Aconteceram. Ganhou corpo no mundo? Ganhou. E agora? Agora vamos corrigir. Porque Jesus diz, vem o Consolador. E olha aqui que ele diz. Está em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ou seja, tinha mais coisa para ensinar que ele não pôde. Não teve tempo e nós não tínhamos nem condição de absorver isso há 2000 anos. Então, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, corrigir. Né? Não tinha inferno, né? Não tinha Satanás, não tinha nada, nada. Então, vamos ver também Paulo de Tarso, dizendo que era menino, se alimentava como menino, tal, agora que é homem, se alimenta como homem. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que Paulo diz, e que nada mais é do que o Consolador também. Quando eu era menino, Paulo de Tarso falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, naquele momento, né? Por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, futuro, progresso. Agora conheço em parte, naquela época, Paulo falando, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Paulo dizendo, olha, o que eu estou vendo hoje, eu vou ver melhor depois. Preciso não perder essa ligação, buscando o melhor que Jesus prometeu, que viria, mas que o homem não poderia largar mão disso. Era a forma de corrigir aquilo que foi manuseado, distorcido pelo paganismo de Roma. Ou seja, o cristão não poderia perder de vista a real mensagem de Jesus. Não poderia. Mas a influência dos poderosos das religiões não permitiu essa abertura. Segurou o povo, colocou o cabresto, e nós seguimos apenas um Jesus. Aquele Jesus colocado dentro de uma igreja e em determinadas condições. Por que aconteceu isso? Porque o poder seduz, inclusive no meio religioso, seduz, em todas as religiões. Não estou falando de catolicismo, dos evangélicos, dos espíritas também, sem sombra de dúvida. O poder seduz, até no meio religioso. E o poder da igreja, né, voltando lá para o passado, nos colocou como se Jesus tivesse nos deixado apenas uma mensagem religiosa. Só religiosa. Era um Jesus trancado dentro de uma igreja, de um templo. Não é isso não. Então, ele, como se ele tivesse, por exemplo, deixado uma religião. Ele nunca deixou uma religião, de forma nenhuma. Isso não é verdade. Jesus não deixou nenhuma religião. E as pessoas confundem as coisas. Olha como as pessoas confundem. Numa das viagens que fizemos, uma delas, nós estivemos numa cidade chamada Antioquia, na Turquia, que era a Ásia Menor, né? Ásia Menor, da época de Paulo, que foi quase que o epicentro desse terremoto, tá? Ali tem uma caverna muito grande, o grupamento, que eles falam igreja, mas é o grupamento, né?
comunidade, não importa. No primeiro século, logo após a partida de Jesus, um grupo de cristãos sai de Israel, se dirige para Antioquia, que é a Turquia hoje, né? Bem pertinho da Síria. E ali começa uma grande comunidade. Barnabé estava lá, que era um dos seguidores, trabalhador incrível, e Barnabé depois vai recrutar Paulo, né? Paulo de Tarso, que estava na cidade de Tarso, também ali na Turquia, bem pertinho do Mediterrâneo. E naquele local estava ali essa igreja, né? E nessa visita, uma chamada, estava escrito assim, se reportando ao primeiro século, né? Alguns anos após a partida de Jesus. Dizia assim, Antioquia, local onde Pedro, o primeiro Papa, rezou a primeira missa. Ele não era nem Papa e nem era missa, mas as pessoas assumiram. Ele é o primeiro Papa, só não foi avisado. E ali a primeira missa, que também ninguém viu nada. Então as pessoas vão assumindo certas coisas e não raciocinam. Não raciocinam para aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que nos pregou. Então, vamos pensar. Religiões, ao longo desses séculos, sempre com respeito à religião, tá? Mas falando de coisas que a gente constata, né? Religiões acabaram nos amordaçando, né? Nos ajudaram em muita coisa, sem sombra de dúvida, mas acabaram nos amordaçando, nos limitando ao longo de nossas várias existências, nossas várias encarnações, nos colocando Jesus apenas como um líder religioso, nos deixando míopes para a necessidade dessa evolução e dessa busca maior, né? E se desviando das reais necessidades da alma, com orientações muitas vezes que, com toda a boa vontade dos religiosos, né? Boa vontade, as pessoas estão ali trabalhando pelos seus fiéis, mas muitas vezes com orientações contraditórias, né? E que agora, numa fase em que muitos acabam desacreditando de religiões, muitos acabam, né? Culpa da religião, culpa da pessoa, culpa dos dois, não sei, né? Mas acabam desacreditando disso. Então, muitos, por exemplo, discordam de dogmas, de rituais, de orientações, de conceitos passados por essas religiões, de ensinamentos que nem sempre são coerentes entre si, porque existem contradições gritantes que acabam levando parte dos seus fiéis a uma fé cega, a crer porque crê, né? E quando o fiel busca respostas e elas não vêm de forma inteligível, clara, né, inteligente, ou ele continua na fé cega, ou ele se afasta. E quando se afasta, passa indiretamente também a se afastar de Jesus. Acontece muito isso. Quando falamos de coisas contraditórias, por exemplo, aqui que me ocorre nesse instante, a pena eterna, lá o inferno. Deus nos cria para irmos para onde? A maioria vai dizer, para que a gente vá para o céu. Mas dentro da visão que as religiões têm, quem vai para o céu? Aquele que faz tudo certinho? Quem faz tudo certinho? Eu não, estou longe disso. Então, fica estranho Deus que é presciente, Deus que é o amor infinito, Deus que é o Pai, presciente, Ele sabe antes do que vai acontecer depois. E Ele nos cria para que sejamos depois conduzidos para um fogo eterno.
É contraditório, totalmente contraditório. Então não nos cria para o sofrimento, é uma coisa estranha. Então, quando as religiões não oferecem ao seu povo explicações coerentes, sensatas, né, que tragam esperanças, conforto a todos nós, então essas pessoas passam a descrer até mesmo de Jesus. Sem compreender que Jesus não está preso a nenhuma religião, não deixou nenhuma delas, que as religiões são obras do homem, todas elas, sem exceção, que Jesus pregou o tempo todo. Olha só, nós que ficamos acostumados a um Jesus religioso, dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita, né? Aprendemos a ver um Jesus religioso. Não, Jesus nos deixou o mais maravilhoso ensinamento moral, que deve ser aplicado em todos os ambientes, todos os locais, amealhando tesouros em todas as ocasiões, todos os locais, todas as situações. Então, a gente começa a perceber que a humanidade não carrega esse Jesus para fora da igreja, para fora da religião. Se carregássemos esse Jesus conosco em todos os ambientes, todas as situações, em todos os momentos, quando eu falo carregar Jesus, é o ensinamento dele. Eu até costumo brincar que era eu dirigindo o carro, mas carregando comigo a orientação moral, né? Aí eu vou naquela rua, está proibido fazer uma conversão à esquerda, e agora? Jesus não está ali. Jesus está na igreja. Eu faço a conversão à esquerda. No caixa, coitada da mocinha, dá um troco um pouquinho maior, eu finjo que não vi, ponho rapidinho no bolso. Está correto? Saio na rua, olha o ensinamento de Jesus. Pego o papel de bala, atiro na calçada. Ele vai dizer, puxa, mas você tem que cuidar do teu planeta. Você tem que cuidar da vida, tem que cuidar da natureza. Esse Jesus é amplo, ele pega tudo. Mas o homem ficou na religião. Aí fica meio complicado. Então, como faltou esse entendimento amplo de Jesus, que as religiões, não importa se foi intencional ou não intencional, acredito que não foi intencional, não. As religiões buscam fazer o bem, sem sombra de dúvida, mas foi mais por desconhecimento, descuido, não importa, né? Acabou deixando esse Jesus trancado dentro da igreja. Então, quando começamos a pensar nesse Jesus amplo, em todas as situações, tenho que estudar, vou fazer o melhor. É a orientação de Jesus. Faço o melhor. Olha, o vizinho está sofrendo. Passa lá, dá um sorriso. Turinho, olha aí, amigo. É Jesus. O carro do vizinho quebrou, precisa alguém empurrar. Aí você vai lá e ajuda a empurrar. É Jesus te orientando, né? Então, como nós perdemos, a humanidade perdeu essa visão maior, infinitamente maior, de Jesus, como nós perdemos, então agora começa a ficar fácil entender o sermão profético de Jesus. Por causa disso. Olha, ele fala das grandes dores. Ele fala da desolação. Ele fala da destruição, do desânimo, da falta de esperanças. E esse distanciamento nosso, desse Jesus amplo, e ficamos só numa igreja, só numa religião, e que muitas vezes perdemos ali a fé, não compreendemos, não nos interessamos, fica uma coisa enfadonha, perdemos a possibilidade de ver esse Jesus tão mais amplo. E aí começa o quê? As dores, as grandes dores, que nós falaremos na semana seguinte. Que grandes dores
E quantas? Desestruturação da família, por exemplo, é uma das primeiras, né? Aceitamos qualquer ideia, qualquer filosofia, e as coisas vão se desmanchando. Bom, e Jesus? Não, Jesus está lá na igreja. Eu estou fazendo isso fora da igreja, como se eu fosse cristão para dentro da igreja e fora da igreja. Pessoal, vale tudo. Não, de forma nenhuma. Então, quando falamos em tempos difíceis, é porque nós perdemos esse endereço de Jesus, esse endereço tão maior do Mestre. Combinado? Então, semana que vem, a gente continua dentro do mesmo tema, tá? E vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Como você entende Jesus? Se você entende um Jesus trancado dentro de uma igreja, você se desencanta, pode se desencantar dele em razão de um comportamento equivocado de um pastor, de um padre, de um dirigente espírita. Ah, desencantei de Jesus. Não, desencante do padre, do pastor, do dirigente. De Jesus, não. Jesus é tão maior. Jesus é tão maior. E não tem nada a ver com aquilo que as pessoas fazem de forma tão equivocada. Combinado, pessoal? Semana que vem, novamente juntos, né? Convido, é uma alegria para mim estarmos juntos para continuar nesse tema, tá bom? Então vamos encerrar com a prece. Eu fechando os nossos olhos e novamente lembrando desse casal amigo, querido, e pedindo a Jesus que esteja sempre ao nosso lado, nos orientando, nos amparando, mostrando os caminhos para que todos nós consigamos seguir da melhor forma, como pai, como cristão, como cidadão, enfim, tudo. Então agradecemos a você, Jesus, por todos os ensinamentos e que, com relação a tudo isso que você nos deixou, que cada um de nós comece a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, obrigado aí, pessoal. Solange, tudo bem? Vera, Luciana, Regina, também prima, Jojon, Elizabeth Costa, boa noite, Elizabeth, Francisca, Luceli, um abraço, Luceli. Então, a todos vocês, muito obrigado pela companhia e que semana que vem, novamente juntos com Jesus. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus. Obrigado.